Imagine um mundo onde as leis da física são opcionais. Um lugar onde você pode acordar sendo um humano comum, mas terminar o dia como um dragão de neon, um robô de sucata ou um magnata do mercado imobiliário. Um lugar onde você pode comprar uma ilha, abrir um cassino, casar-se com alguém que vive a 10 mil quilômetros de distância ou simplesmente passar horas observando o nada. Muito antes de Mark Zuckerberg mudar o nome do Facebook para Meta, muito antes de ouvirmos falar de NFTs, de terrenos virtuais ou realidade aumentada como o futuro da humanidade, esse mundo já existia. Ele se chamava Second Life. Lançado em 2003, ele não foi apenas um jogo, ele foi o primeiro grande experimento social da internet. Um lugar que prometeu uma utopia digital e entregou algo muito mais, digamos assim, caótico. Para quem olha de fora hoje, o Second Life pareceu uma cidade fantasma digital. Um relicário de gráficos datados e avatares estranhos. Mas não se engane, nas sombras desse servidor, uma economia de $500 milhão ainda pulsa. Pessoas ainda vivem vidas inteiras lá dentro. Escândalos processos do FBI, terrorismo virtual e fortunas reais ainda fazem parte do dia a dia deste segundo mundo. Neste vídeo, nós vamos mergulhar fundo na linha do tempo completa desta plataforma. Vamos entender como um software de construção se tornou a maior promessa da tecnologia mundial, porque grandes marcas fugiram desesperadamente de lá e como ele sobreviveu ao tempo, tornando-se algo que ninguém, nem mesmo seus criadores, poderiam ter previsto. Tudo começa em 1999, na mente de um homem chamado Philip Rosendale. Rosendale não era um designer de jogos. Ele era, na verdade, CTO da Real Networks, a empresa que nos deu Real Player, um reprodutor de música muito similar ao Media Player ou ao VLC que a gente utiliza até os dias de hoje. Ele era um entusiasta do hardware. Sua ideia original não era um software, mas sim algo chamado The Rig. The Rig era um protótipo de hardware pesado, um dispositivo de realidade virtual que envolvia o corpo do usuário para que ele pudesse sentir o mundo digital. Rosendale queria que as pessoas caminhassem fisicamente em um espaço virtual, mas havia um problema. A internet e os computadores daquela época eram lentos demais para sustentar essa visão. Então, ele mudou o foco. Se não podia dar hardware, ele queria dar o mundo. Ele fundou a Linden Lab e começou a desenvolver o Lindo World. No início, era um ambiente de testes puramente baseado em física. Os primeiros usuários podiam fazer duas coisas: atirar um nos outros e destruir o cenário. Mas aqui aconteceu algo que mudou o rumo da história da internet. Rosendale percebeu que, nos intervalos das batalhas, os usuários passavam horas tentando construir objetos complexos usando as ferramentas de edição do sistema. A equipe de Linden Lab notou que a criação era muito mais viciante do que a destruição. Eles decidiram então remover os elementos de combate obrigatório e focar em ferramentas de construção. O Linda World morreu para que Second Life pudesse nascer. Popcorn that we did to test the physics engine. Any object on the ground would be thrown up into the air every second or so. Em 23 de junho de 2003, o Second Life foi oficialmente aberto ao público. E ele trouxe 3 pilares que eram revolucionários para a época e que explicam por que ele durou tanto tempo. O primeiro, o mundo seria moldado inteiramente pelos usuários. Quase nada do que você vê no Second Life foi feito pela empresa que criou. Segundo, a Linden Lab anunciou que os usuários teriam os direitos de propriedade intelectual de suas criações. Se você desenhasse uma roupa digital, ela seria sua e você poderia vendê-la. E o terceiro pilar, o mais polêmico, a criação de uma moeda real, a Linden Dollar. Ao contrário dos outros jogos, onde o dinheiro virtual fica preso ao servidor, o Second Life permitiria que você trocasse suas moedas virtuais por dólares americanos reais dentro de uma corretora oficial. Naquele momento, o Second Life deixava de ser uma diversão e passava a ser uma oportunidade econômica. As a kid, always wanted to kind of make the world's biggest Lego kit. Philip Rosedale is the CEO of Linden Lab, the company behind Second Life. It's driven by personal expression, creativity, ownership. It has commerce. If you want to make money, you can.
Se em 2013 e 2005 o Second Life era um segredo de entusiastas da tecnologia, o ano de 2006 foi o momento em que ganhou seu primeiro boom. De repente, o mundo inteiro só falava de uma coisa, a vida virtual. Mas o que atraiu o olhar da grande mídia não foi a liberdade criativa, e sim o dinheiro. Em maio de 2006, a revista Business Week estampou em sua capa o avatar de Ancient Chon. Na vida real, ela era Alien Griff, uma professora de idiomas. Dentro do Second Life, ela se tornou a primeira pessoa a acumular uma fortuna de mais de US$ 1 milhão americanos reais através de atividades puramente virtuais. O modelo de negócio dela era bem simples, mas brilhante. Ela comprava grandes porções de terras da Linden Lab, no caso o servidor, as dividia, criava belas paisagens, casas e jardins e as sublocava para que outros usuários pudessem morar lá. Ela se tornou a maior corretora imobiliária de um mundo que não existia fisicamente. Ganhar dinheiro interagindo no mundo virtual se transformou numa atividade tão concreta quanto na vida real. Isto acontece no Second Life, um ambiente tridimensional que simula na internet cenas do cotidiano das pessoas. A versão brasileira existe há poucos meses, mas tem atraído muita gente em busca de diversão e bons negócios. Sem os limites das leis da física, eu posso, por exemplo, numa avenida paulista vazia de carros e pedestres, sobrevoar o MASP, trabalhar, consumir e vender, usando moeda local. A moeda do Second Life é o Linden Dollar, que é uma moeda virtual conversível, ou seja, você compra e vende Linden Dollar. A cotação é $1 real equivale a mais ou menos 270 Linden dólares. As pessoas compram a moeda virtual com cartão de crédito e boleto bancário. E para vender de volta essa moeda virtual, elas cadastram suas informações bancárias e recebem via DOC. A partir daí, começou a corrida do ouro digital. Empresas do grande mercado financeiro entraram em pânico, temendo ficar de fora da próxima revolução. A Adidas começou a vender tênis digitais para os avatares. A Dell montou uma fábrica virtual, onde você podia configurar um computador e ele chegaria na sua casa real. A Reuters, uma das maiores agências de notícia do mundo, abriu uma sucursal dentro do jogo, com um repórter dedicado exclusivamente a cobrir eventos virtuais. O nível de seriedade foi tão longe que em 2007, a Suécia abriu uma embaixada oficial dentro do Second Life. O objetivo não era emitir passaportes reais, mas promover a cultura sueca e informar os jovens sobre como obter vistos. Outros países, como a Estônia, Maldivas, seguiram o mesmo exemplo. O Second Life estava deixando de ser um software para ser reconhecido mundialmente. Até o campo da música mudou. Grandes bandas começaram a fazer turnês virtuais. O Duran Duran comprou uma ilha inteira para shows. O Second Life parecia imparável. A estimativa da época é que, em poucos anos, todos nós teríamos um avatar para trabalhar, comprar e socializar lá dentro. Mas, como toda bolha, essa também estava prestes a mostrar suas primeiras rachaduras. Enquanto as grandes corporações tentavam transformar o Second Life em um shopping center higienizado, a realidade dos usuários era muito diferente. A liberdade absoluta prometida pela Linden Lab começou a atrair comportamentos que testaram os limites da lei e da ética. O segundo mundo estava prestes a enfrentar seus primeiros crimes reais. Virtual crime has real victims, ultimately.
And we've seen that time and time again. My concern is that when that person steps out of the fantasy world, that they actually bring that fantasy with them to the real world and will ultimately seek to act that out. Because we're very clearly talking about adults in an environment where they are fantasizing about having brutal acts of sexual intercourse with children. Archibald Wood is one paedophile who moved from fantasizing in internet chat rooms to real child abuse. His computer hard drive logged his activities and helped to convict him. But in Second Life, actions are not recorded. However, following Sky News' investigation, virtual detectives will be sent in to check out Wonderland. Em 2007, o Second Life enfrentou sua primeira grande crise jurídica. Como a Linden Dollar podia ser convertido em dinheiro real, o jogo se tornou um paraíso para cassinos virtuais. Milhares de dólares eram apostados diariamente em máquinas de pôquer e caça-níqueis digitais. O problema? Isso chamou muita atenção do FBI. As leis de apostas nos Estados Unidos são bem rígidas, e o FBI começou a investigar a Linden Lab por permitir jogos de azar não regulamentados e possível lavagem de dinheiro. Sob a pressão do governo, em 2007, a empresa baniu abruptamente todos os cassinos. Do dia para a noite, uma das maiores indústrias do jogo desapareceu, deixando milhares de usuários com prejuízos financeiros absurdos. Mas o perigo não vinha apenas das leis federais, vinha dos próprios usuários. Surgiram os Grievers, grupos de trolls dedicados a causar o caos. O ataque mais famoso aconteceu durante uma entrevista ao vivo da CNNet, dentro do jogo. Enquanto o executivo falava, centenas de objetos voadores em formatos obscenos, fálicos, invadiam a tela, derrubando o servidor. Não era apenas uma brincadeira, eram ataques coordenados que usavam falhas do código para impedir que outras pessoas pudessem usar a plataforma. Outro ponto de virada foi a explosão da economia adulta. Estima-se que, no auge, mais de 60% da economia do Second Life girava em torno do conteúdo para maiores. A Linden Lab, tentando salvar a imagem amigável para as empresas, decidiu criar um continente separado chamado Zindra, para onde todo esse conteúdo deveria ser movido. Essa segregação gerou uma revolta da comunidade e marcou o início de uma divisão profunda entre o que o jogo queria ser e o que ele realmente era. Se isso não fosse suficiente, o Second Life viveu sua própria crise bancária antes mesmo da crise imobiliária global de 2008. Instituições como a Ginkgo Financial funcionam como bancos dentro do jogo, prometendo juros astronômicos sobre os depósitos da Linden Dollar, mas tudo não se passava de um esquema Ponzi, o clássico esquema de pirâmide. Quando o banco quebrou, milhões de Linden Dollars, equivalentes a cerca de 750 mil dólares reais, desapareceram. Usuários perderam as economias de uma vida inteira, e a Linden Lab foi forçada a proibir qualquer instituição financeira que não tivesse uma licença bancária no mundo real. Por volta de 2011, o silêncio caiu sobre o Second Life. Para o público geral e para os investidores do Vale do Silício, o veredito estava dado. O Second Life era um fracasso. As grandes marcas abandonaram suas ilhas, que se tornaram ruínas digitais. O Facebook e o Twitter haviam vencido a guerra pela atenção social. Mas, enquanto a mídia olhava para outro lado, algo fascinante acontecia dentro dos servidores. Hey guys, today I'm gonna teach you how to texture mesh in Second Life, like it's regular prims. It's something I just kind of stumbled into the other day, and Em 2011, a Linden Lab introduziu suporte para Mesh. Antes, tudo era feito com blocos básicos. Agora, artistas profissionais podiam importar modelos 3D complexos de software como o Blender. Isso mudou tudo. O Second Life deixou de ser um jogo de bonecos Lego para se tornar uma plataforma de alta moda e arquitetura digital. Uma nova elite de criadores surgiu, vendendo peles realistas, roupas com física e movimento e decorações de luxo. A maior ironia desse período é que, embora o número de usuários tenha caído abruptamente apenas para 600 mil ativos por mês, a economia permaneceu mais forte do que nunca. O PIB do Second Life continuou girando na casa dos 500 milhões de dólares anuais. Menos pessoas estavam jogando, mas as que ficavam estavam gastando muito mais. O Second Life havia se tornado um mercado do nicho do luxo.
Em 2020, o mundo parou. A pandemia do Covid-19 forçou a humanidade a se isolar, e foi nesse cenário de solidão física que o Second Life experimentou um renascimento inesperado. Servidores que estavam silenciados há anos voltaram a pulsar. Antigos usuários retornaram e novos chegaram, buscando o que nenhuma outra rede social conseguia oferecer: a sensação da presença física e um espaço compartilhado com outras pessoas. My name's Lisena. I'm also known as Wisdom Seeker. Inspiration Island is the home of whole brain health. Our mission is to give people the tools to stay sharp, active and healthy. Universidades realizaram cerimônias de formatura dentro do jogo. Clubes de dança e festivais de música atraíram milhares de pessoas que não podiam sair de casa. O Second Life não era apenas um hobby. Ele voltou a ser uma ferramenta essencial de conexão humana. Mas o verdadeiro choque para a plataforma ainda estava por vir, não de dentro, mas de uma das maiores empresas do planeta. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually, it has things that are only possible virtually, and it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Em outubro de 2021, Mark Zuckerberg mudou o nome do Facebook para Meta, prometendo criar o metaverso. A internet explodiu com debates sobre terrenos virtuais e avatares. Para a comunidade Second Life, isso foi uma piada de mau gosto. Enquanto a Meta apresentava um mundo limitado com gráficos simplistas e sem pernas, os usuários do Second Life já tinham há quase 2 décadas uma economia complexa, personalização total do corpo e de um sistema de construção sem limites. E quando eu falo isso, eu não estou tirando da minha cabeça, estou falando documentalmente que o metaverso deu errado. Ele pode surgir com outro nome, mas isso aqui, esse treco, olha isso, cara. Isso aqui é um jogo mal feito, isso é uma piada de mau gosto, isso daqui não é o futuro. Isso não é literalmente o que foi dito de, nossa, a humanidade vai colocar dispositivos e vai passar a viver nesse... Tá brincando comigo? A ironia foi completa com o fracasso do metaverso. Quando analistas de mercado e jornalistas de tecnologia começaram a voltar ao Second Life para entender como o metaverso realmente deveria funcionar, Philip Rosendale, o fundador original, voltou a Linden Lab como um consultor estratégico em 2022. E ele afirmou que a Meta falharia se não entendesse o que Second Life aprendeu da maneira mais difícil. A privacidade e a autonomia do usuário são mais importantes do que os anúncios e o controle corporativo. Hoje, a Second Life está em um processo de modernização massiva. A Linden Lab está migrando toda a sua infraestrutura para a nuvem e o desenvolvimento, finalmente, para uma versão mobile funcional. O jogo sobreviveu aos cassinos, ao FBI, à saída de grandes marcas e à ascensão de redes sociais gigantes. Ele provou que o mundo virtual não precisa ser o futuro para ser relevante. Ele só precisa oferecer um lugar seguro para as pessoas possam se divertir. So scale, avatars and spatial audio. But, as I said, there's never been a time in human history when we've more needed to come together. There's never been a time. I mean, this is a moment in history that we've, that is terrifying in many ways, and the solution to it is to bring us all closer to each other. Espero que tenham gostado desse vídeo. Ele deu um pouco mais de trabalho para poder fazer, mas foi bastante divertido de fazer. Eu cheguei a jogar o Second Life lá atrás, no início, e hoje eu achei interessante a gente abordar um pouco sobre esse jogo. Se gostaram, deixem um like aqui embaixo, comentem, compartilhem e se inscrevam para poder ver novos vídeos no futuro. Abraço!